Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar aqui o nosso curso de língua portuguesa, que faz parte do nossa programação do Maratona de Português para o Ponto dos Concursos, Maratona de Português que é para a Fundação Carlos Chagas, este maratona que vocês estão assistindo, tá? Lembrando que no site nós temos para o CESP, temos para a ESAF, e não só de português, mas também temos de outras disciplinas. O que vocês vão encontrar nessa aula demonstrativa? Bom, primeiro eu vou falar da programação, por que maratona e por que essa programação, e em seguida eu vou fazer um mapa para vocês da prova de língua portuguesa da Fundação Carlos Chagas em 2017. Porque eu vou vou partir da realidade das provas que já foram aplicadas aqui em 2017, tranquilo? Então você vai começar praticamente do zero. Esta aula demonstrativa estará gratuita para você do lado de fora da área do aluno, né? Para você mesmo não sendo nosso aluno, você pode assistir, porque o ideal é o que a gente sempre diz para vocês. O mais importante é praticar provas. Não adianta você vir com 1000 teorias, você bater o edital de ponta a ponta, anotando toda a programação que você estudou. Pelo menos em português isso não funciona. Porque a programação de português, gente, é programação de gramática. É igual se você abrir vários editais, tem vários parecidos com o do CESP, tá? Mas, com o da FCC. Mas a questão toda que eu digo para vocês é o seguinte: se você não tiver uma lida com a parte interior da prova, com a prática mesmo, não é só uma lida solitária, uma lida bem acompanhada dos seus professores de confiança, né? O que acontece? Você não só vai com uma deficiência de conteúdo para sua prova. Por que a gente diz deficiência? Você não tem conteúdo aplicado de modo eficiente. De repente, eu conheço muitos alunos de concurso público que sabem muito bem língua portuguesa. Você vê alunos que têm... O cara sabe direito administrativo, frente para trás para frente, estudou, já não aguenta mais ver aquilo. Mas se ele não tiver alguém para poder afunilar e fazer isso com ele, né, o que acontece? Ele vai com uma deficiência eficiente. O que quer dizer essa deficiência eficiente? Ele se atrapalha para poder resolver prova dentro do seu tempo previsto. Quando eu falo se atrapalha, às vezes não te atrapalha na prova objetiva, mas se tiver redação em conjunto, vocês sabem que isso sai muito caro, tá? Bom, para que serve esse curso? Para quem serve é quem atinge a qualquer pessoa que vá fazer concurso público. Júnior, eu sou iniciante, eu acho que eu não vou acompanhar. Você vai ter essa impressão nessa aula demonstrativa de que você realmente não vai acompanhar, você vai ter essa impressão. Mas vamos lembrar que a aula demonstrativa é apenas um mapa. A banca cobra isso, cobra dessa forma. A banca cobra isso, cobra dessa forma. Aqui não adianta, a gente não vai fazer estudos relevantes de verbos, por exemplo, não. A gente vai falar, tem cobrado assim. Aliás, não só a banca cobra. A gente diz o quê? A banca tem cobrado esse assunto e desta forma. Então, bem ou mal, iniciante, cedo ou tarde, você vai precisar desta aula aqui, tá? De repente, hoje você vai com mais enfrentamento, acho que não vai dar conta. Não, isso aqui é uma aula que a gente guarda. Essas aulas demonstrativas, elas são feitas para você guardar e usar no seu momento necessário. Na hora de você fazer exercício, você se prepara com antecedência. E eu falo fazer exercício, eu sou um pouco contra exercícios isolados por assunto, assim. Algumas vezes a gente aplica isso, outras vezes não. Eu, particularmente, não vejo muita função nessa aplicação isolada, porque, você treina a crase isoladamente, estudou tudo sobre crase. Quando chega na prova, você não tem só a crase para você pensar, separada de verbos, separada de conjunções. Você precisa pensar o todo. Então, esse todo tem que ser afunilado para sua banca, não tem jeito, tá? Outra questão que eu te digo, também, que eu acho preocupante, o ideal é que você chegue à prova, né? Como chegam pessoas que só treinam provas, as pessoas chegam tão em cima daquilo que viram. Eu me lembro, vou até contar esse caso onde eu entrei em aula, mas só para ilustrar, teve um ano, já tem bastantes anos, foi em 2008, eu lembro muito bem, eu sei que uma vez eu fui chamada para fazer parte de um projeto, de um cursinho, que era até de BH, de Belo Horizonte, em Minas, né? E o que acontecia nesse curso? Esse curso era até de um juiz, tá?
Acho que não existe mais, não estou enganada, não existe. Porque ele só fez para o TRT de Minas na época. Era uma coisa assim, o TRF da primeira, eu não lembro. Eu só sei que assim, eu me lembro disso. Não, eu lembro que a gente dá muitas aulas, a gente não lembra de tudo. Eu me lembro assim que o coordenador do curso, que era até um juiz federal, ele fez o quê? Ele não deu livros para os alunos dele. Ele pegou um calhamaço de provas da UFCC, de todas, separadas por disciplinas, e montou uma apostila, tá? Eu até tenho aqui, mas é do SESP, não tá aqui, o meu da UFCC tá aqui ao lado também, mas tá solto. Eu sei que ele fez um calhamaço de provas. E desse calhamaço de provas, pessoal, os alunos só tinham que fazer aquilo ali. Só aquilo ali, só aquilo ali. Ah, ele sabe crase? Não, não interessa saber toda a crase. Interessa saber como a crase cai. Repetidas vezes, como a crase cai em diferentes provas da própria banca. E eu lembro que nessa turma, né, a aprovação foi de 60%. 60%. A gente está falando de pessoas que entraram mesmo, não foram, foram chamadas 2 anos depois, não sei se foi o restante, tá? A aprovação quase de cara foi de 60%. Não era uma turma grande, era uma turma de umas 40 pessoas mais ou menos, e eu sei que foi de 60%. Por que 60%? As pessoas foram entrando entre a nomeação inicial e depois as nomeações seguintes. Eu sei que no prazo de 2 anos, no máximo, aquele pessoal todo já estava dentro do serviço público. Mas qual foi o segredo? Por que o restante não conseguiu? Primeiro porque a aula era final de semana. Muita gente não consegue. A sala de concurso começa cheia, depois ela vai... Ficam só os que querem mesmo, né? Aqueles que não querem ou por algum motivo não puderam terminar, infelizmente eles param no meio do caminho. Concurso não é brincadeira, concurso eu falo assim, é uma coisa tão ruim que é uma prova de amor. Né? Uma prova de amor a quem? As pessoas nós amamos, porque nós queremos, sobretudo, concursar em nome dessas pessoas e até mesmo da gente. É sempre para provar alguma coisa, ou você vai fazer alguma coisa para alguém, ou você quer garantir alguma coisa para alguém, então você concursa muitas vezes por isso, nunca por você mesmo. Olha que interessante. Mas eu sempre quis ser analista de um tribunal regional federal. Sempre. Você nasceu assim, criança, querendo ser analista? Não, você foi obrigado na faculdade, ou depois dela, ou antes dela sendo técnico, né, querendo ser técnico, a optar por este caminho. Aí os motivos são vários, né? Não vou nem discutir, senão eu fico dando aula de autoajuda aqui e a proposta não é essa. Bom, voltando à história, gente, é treinar a prova. Não, por isso que a gente fala, maratona é um assunto que já deu certo. Porque, primeiro, além deste curso de juiz que eu trabalhei 8 anos com esse método em curso presencial. E praticamente as salas, saía um aluno e entrava outro, porque os veteranos já entendiam isso. Então, este curso serve aos veteranos demais, porque o veterano não aguenta mais teoria. Ele precisa colocar em dia uma única coisa. Aliás, ele não suporta estudar português. Né? Eu concordo com ele, que eu também odeio. Mas preste atenção. Mas o que acontece com o maratona? Por que dá certo? Porque a gente faz quase uma terapia semanal. 1h40 eu palestro, pego a prova, mostro, ou faço simulado de algumas áreas mais difíceis, ou vou trabalhar algum conteúdo que eu preciso aprofundar um pouco mais. Mas quem conduz? Eu, Júnior. Assim como informática, quem vai conduzir com vocês lá? O Paulo. Então ele faz uma peneira do processo. Assim como direito administrativo, o Luiz, na visão do professor, direito administrativo vai fazer com você essa peneira, tá bom? Bom, eu sei que você já deve estar aí bastante ansioso, mas eu já te dou uma notícia boa. Nós vamos ter, aqui vamos falar um pouco de interpretação. Você vai ter um mapa inteiro das provas de 2017 da FCC, tá? E no curso prática de prova. Então eu vou te mostrar rapidinho, vou compartilhar aqui minha tela com você, para que você veja qual que é a ideia desse maratona. É você estudar a banca, de modo que, nós estamos em 2017, gente, a LOA autorizou uma série de concursos, a lei orçamentária, né, ela vem autorizando uma série de concursos, nós estamos falando de concursos autorizados. Então, nós temos alguns TRFs, nós temos 9 TRS, eu não coloquei todos aqui,
Porque alguns são feitos pelo CESP, mas também nós não vamos saber, não é, se vai ser o CESP ou não. Enfim, eu procurei citar um número restrito, mas você pode ir se preparando, tá certo? Com a sua banca. Vamos supor que você entrou hoje no Maratona, está no primeiro mês do curso, você pode... Júnior, acabou de sair meu edital, é CESP, então vamos migrar, tá? Lá pro do CESP. Então, quer dizer, lógico que se não estiver no final, já não tem como eu fazer. Eu posso colocar um acesso para você nos materiais que já foram gravados, isso com certeza, tá bom? Então, quer dizer, é um curso bastante elástico. É um curso que nós, professores, né, com a autorização do Ponto, o Ponto tem toda uma visão comercial, nós temos uma visão pedagógica. Então, nós pensamos isso aqui, né, e olha que a gente comprou uma briguinha em casa para colocar isso aqui em dia, tá? Não é propaganda da Ricardo Eletro, não, falando sério mesmo. Então, o que acontece? Isso aqui é a nossa elasticidade, a necessidade que a gente viu de retomar projetos que deram certo, olhar para o passado e falar, não pode ser mais a mesma coisa, a gente tem que pensar naquilo que torna o ensino dos meninos eficaz e eficiente. Bom, mas, aqui tem as vantagens, vocês podem ler, esse material aqui está todo no site, mas eu quero mostrar para você o seguinte, né? Esses maratonas de provas objetivas, vocês podem trabalhar com pacotes, tá, gente? Vocês podem juntar, por exemplo, português, mais, sei lá, mais direito administrativo, direito constitucional, né? Você vai pagar com desconto, quer dizer, que daria bem mais alto, olha o desconto que você tem, tá? Você pode juntar, quanto mais disciplinas você for associando, né, mais direito a descontos você tem, tá bom? Então, quer dizer, isso aí é tranquilo, você pode fazer isso dessa forma. Se você não conseguir fazer essa junção, deu algum problema na hora de se matricular, é só mandar para o nosso e-mail, que a gente resolve a questão para você, tá bom? Júnia, qual é o e-mail? Tudo bem, você pode mandar para 2. juniaprofa@gmail.com, que é o meu, juniaprofa@gmail.com, ou macarrão, mas aí tira o tio, tá? Vai ficar macarrão do ponto @gmail.com. Macarrão sem tio do ponto @gmail.com. Enfim, agora, gente, esses pacotes que vocês estão vendo aqui, dos preços que vocês estão vendo, são das objetivas, tá? Tem redação para FCC, Júlia? Tem, a gente tem vagas limitadíssimas. Tanto que eu segurei um pouquinho, algumas pessoas tinham pedido, coloquei a demonstrativa hoje, quando estou gravando exatamente, no dia que estou gravando exatamente essa de língua portuguesa, e naturalmente vai esgotar, a gente não tem muito, como eu disse, né? Isso aqui não é tão 100% autorizado pelo Ponto, então nós temos algumas limitações, tá? Você pode ficar, se você entrar agora, você tem até o dia 24 de março, se você não gostar, para você cancelar, é a nossa degustação, certo? Se você entrar posteriormente a essa data, você tem 15 dias para você analisar o que você precisa. Se você não gostou, você pode cancelar. É claro, chegou no mês final, a gente já não abre mais essa oportunidade, que o curso é todo pronto. Essas aulas, pessoal, aqui está a programação das aulas, né? Essas aulas, elas são gravadas ao vivo, você pode assistir a gravação das aulas, né? As de língua portuguesa vão durar 3 meses, na verdade toda gravação de língua portuguesa, todos os maratonas sempre duram 3 meses, e a gravação acontece sempre às terças-feiras, às 18 horas, tá? No dia seguinte, estará no site para você assistir à vontade. Alterne esse curso comigo, professor Marco Antônio Macarrão, aqui está a nossa agenda, você tem que prestar atenção que algumas aulas são seguidas com um professor só, e é isso. Qual a vantagem do curso? Você vai trabalhar de forma célere, econômica e eficiente, ou seja, vai deixar de estudar português sozinho, né, e passa a estudar português todos os dias comigo. Tudo bem? Bom, gente, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou trabalhar com vocês o conteúdo da maratona. Mas eu vou começar por interpretação de texto, porque eu sei muito bem, né, que interpretação de texto dói no fundo da alma. De vez em quando, as bancas têm determinados cacuetes de interpretação. Por exemplo, quem pegou material antigo meu, 2013, 2014, por aí, vai ver que a gente, meados de 2015, que a banca trabalhava muito com a extração da informação que estava na introdução do texto.
Então a gente pegava provas daquele período, a prova seguia aquele norte, tá? Até meados de 2016, a prova seguia aquele norte. Quando você entra em 2017, assim, dizendo mesmo 2017, para a gente começar a comprar os 2017, você vai ver que não necessariamente a banca vai agora na introdução, porque ela já captou que vocês captaram essa informação. Então ela muda um pouco o perfil. E aí o que ela vai fazer? Ora, a gente vai agora trabalhar com o resgate da informação mais objetiva do texto. Agora é tudo no texto mesmo, com um pouco mais de precisão. Isso quer dizer que a Fundação Carlos Chagas ficou um pouco mais técnica para a interpretação. Sim, ficou. Isso é uma notícia boa para quem é nosso aluno. Por quê? Particularmente eu gosto quando as bancas usam técnicas de interpretação em lugar de interpretações abertas. A FCC, o clássico dela sempre foi trabalhar com interpretação aberta. Aí o aluno tem que ler, reler, fazer as chamadas inferências, né, que ele julgasse necessária. Agora não, nós temos uma interpretação mais técnica. Bom para nós, ruim para a maioria. Por quê? Quando você trabalha com interpretação mais técnica, o que acontece? A maioria está acostumada a fazer depreensões, então naturalmente vai ser induzida a erro, tá? Mas para não ficar só falando, eu gosto de demonstrar tudo que eu estou dizendo. A gente vai pegar aqui algumas provas que eu trouxe para vocês, são exatamente provas de 2017, tá certo? Para você saber como você vai proceder, tá? No curso, o que a gente faz? Coloca isso que eu vou mostrar em prática. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a prova de nível médio, né? E vou compartilhar a tela com vocês. Só minimizar isso aqui. Pronto. Isso aqui é uma prova de nível médio. Foi do TRE de São Paulo, que aconteceu este ano. As de nível médio, gente, em termos de interpretação, estão mais simples, tá? Pelo menos assim, pronuncia-se um ano em que você vai trabalhar com muita simplicidade. Mas isso daí não pode ser regra, tá? Por que a gente diz que não pode ser regra? Porque você corre, já aconteceu no ano, você tem uma prova de nível médio, às vezes um pouco mais difícil do que a prova de nível superior. Por exemplo, para nível médio, pode usar a técnica comum, pelo menos está anunciando dessa forma. A gente vai saber acompanhando outras provas, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Centro de Memória Eleitoral, CEMEL, né? Então, nós vamos ver como é que o examinador vai trabalhar essa questão número 1 que nós temos aqui. Ele diz assim, da leitura do texto, compreende-se que... Então, veja que o texto é muito pequenininho, nem precisa usar técnica, aqui é só leitura. Ele diz, ó, o Centro de Memória Eleitoral do TRE de São Paulo foi criado em agosto de 99 e tem por objetivo, né, a execução de ações que possibilitem cultivar e difundir a memória político-eleitoral como instrumento eficaz do aprofundamento e alargamento da consciência de cidadania em prol do aperfeiçoamento do regime democrático. Bom, como a prova segue um padrãozinho de interpretação que não atrapalha nada, a de nível médio, então você pode continuar usando aquela regra de ler bem a introdução. Quem foi meu aluno sabe que eu estou falando, por que eu estou falando isso. Para o nível médio, você pode ler bem a introdução, que isso dá para você fazer, tá? Então, vem aqui que eu vou mostrar algumas coisas que são interessantes. Ó, na letra A diz assim, a preservação da memória político-eleitoral consiste em resgatar o regime imperialista. Procura aqui regime imperialista. Né? Veja se você acha que tem regime democrático. Né? Imperialista não tem. Ele fala daqui, ó, seu acervo reúne títulos eleitorais desde a época do Império. Urnas de votação, quadros. Então, diz que o acervo reúne títulos eleitorais, mas não diz que é para resgatar isso daqui. Então, isso aqui está fora por conta dessa ideia de resgate. Tá? Depois nós temos o acervo do CEMEL preserva um material tão antigo que antecede a época do Império. Ó, seu acervo reúne títulos eleitorais desde a época do Império, quer dizer, parte do Império. E não acontece antes dele, tá? O material não vem de antes dele. Então, quer dizer, aqui não é tão antigo que antecede, está errado. E letra C, a consciência e cidadania, condição necessária para a consolidação da democracia. Então, vou procurar aqui, né? Olha só. Ó, é instrumento político de aprofundamento e alargamento da consciência de cidadania em prol do aperfeiçoamento do regime democrático. Então, veja que eu tenho isso aqui no texto. Ó.
Ele diz que é em prol disso. Ele não diz que é condição necessária, mas diz que é em prol. Tipo, a letra C é a melhor de todas até agora. Eu vou perceber a letra D. O estudo da história é garantia do estabelecimento de um governo pautado pela cidadania. O estudo da história é garantia desse governo. Vamos ver se a gente acha isso. Ó. Foi criado em 99, tem por objetivo a execução de ações que possibilitem cultivar e difundir a memória político-eleitoral como instrumento eficaz do aprofundamento e alargamento da consciência de cidadania, em prol do aperfeiçoamento do regime político, do regime democrático brasileiro. Aí ele diz, seu acervo reúne títulos eleitorais desde a época do Império, urnas de votação, né? Aí ele diz quadros, fotografias e material audiovisual. Cadê a ideia de... Olha só, já fala no projeto de desenvolvimento de história oral, não fala nada disso, que o estudo da história é garantia disso aqui, não diz. Fala só sobre o acervo do CEMEL. E a meta do CEMEL é assegurar o arquivamento sigiloso da documentação da Justiça Eleitoral? Não, ele tem por objetivo a execução de ações que possibilitem cultivar e difundir a memória, tá? Não tem falado nada sobre sigilo. Então, a melhor resposta é a letra C. Mas veja que nível médio, você não sofre tanto quanto o nível superior. Porque de nível médio, a gente já falou para vocês, você vai encontrar a resposta aqui no texto, tá certo? Agora eu vou pegar uma questão derivada também de uma prova de nível superior. Porque aqui, como dizem né, os mineiros, tá certo? É que a porca torce o rabo, aqui é que aperta mais. Então você está aqui diante de um texto e aparecem as malfadadas opções, né, de interpretação, que você fica extremamente extenuado por isso. Então, vamos trabalhar de modo objetivo. Muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. Disse assim, a frase inicial, amizade é um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão. Olha só, essa aqui é a frase, sempre bom você destacar. Amizade é um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão. Essa frase, deixa ver no contexto, pedi para você considerar o texto em que ela aparece, né? Que a relação entre amigos... Bom, então vamos lá. O que você vai fazer para você interpretar bem essa questão? Você pode ler as partes iniciais do texto, sempre primeiro e segundo parágrafo, ou primeiro e o último, se o texto for muito grande, não é? De modo que você possa depreender o assunto geral deste texto, tá? O seu assunto central. Eu vou te ajudar. O texto tem como título amizade. Amizade é o assunto central? É, mas dentro de que ótica? Como que ele vai falar da amizade? Então vamos lá. Amizade é um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão. Ponto. A frase está aqui, inclusive. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Por mais completa que pareça ser uma relação de amizade, ela vive também, quer dizer, além de ela ser um sentimento completo, ela vive também do que lhe falta e da esperança de que um dia nada venha a faltar. Com o tempo aprendemos a esperar menos e a nos satisfazer com a finitude dos nossos sentimentos nossos e alheios. Embora no fundo de nós ainda esperemos a súbita novidade que o amigo saberá revelar. Quer dizer, a gente está sempre esperando, né, muita coisa dos amigos, mas a amizade, ele fala que a amizade é boa porque ela é boa não só pela relação dela, mas pela falta que ela faz, né, e pela esperança de que um dia nada venha a faltar, ou seja, que você volte a falar com seu amigo. Então ele diz, com o tempo nós aprendemos a esperar menos, né? A gente espera o amigo não aparece, a gente aprende a fazer o quê? A nos satisfazer com a finitude dos sentimentos nossos e alheios. Embora no fundo de nós ainda esperemos a súbita novidade que o amigo saberá revelar. Quer dizer, a gente está sempre pensando que vai contar com esse amigo, no fundo, mas até a falta dele ensina a gente a crescer. Sendo um exercício bem sucedido, ele diz, sendo bem sucedido e amplamente recompensadas, diga-se, sendo um exercício bem sucedido, tolerância, paciência, amplamente recompensadas, diga-se, a amizade é também a ansiedade, a expectativa de descobrirmos em nós, por intermédio do amigo, uma dimensão desconhecida do nosso ser.
Então, quer dizer, a gente tem como descobrir coisas em nós quando nossos amigos nos faltam também. Essa amizade também serve para isso. Então, você leu lá em cima? Li. O que você pode fazer? Ler um trechinho aqui, mas aqui está cheio de perguntas, não está? Então, leia o final, porque as perguntas não respondem, elas só perguntam. Então, aqui se diz, ó, quando o amigo verdadeiro, por contingência da vida ou imposição da morte, é afastado de nós, ficam dele em nossa consciência seus valores, seus juízos, suas percepções. Perguntas como o que diria ele sobre isso ou o que faria ele com isso passam a nos recorrer. São perspectivas dele que se fixaram e continuam a agir como um parâmetro vivo e importante. As marcas da amizade não desaparecem com a ausência do amigo, nem se enfraquecem com memórias pálidas. Enfim, vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer então. Qual é o assunto geral que a gente tem aqui? Vai falar o quê? É da presença da amizade? Não, se você observar bem, o texto tem concentração maior, aí é você pensar mesmo em números, tá? Tem concentração maior na ausência da amizade. O quanto a amizade faz bem, inclusive na ausência. Então, quando ele diz assim, a amizade é um exercício de limites afetivos e permanente desejo de expansão. Bom, como a Banca te deu uma frase isolada, quando ela faz isso, preste muita atenção à frase. Não fique só fixo ao texto, não. Primeiro, aqui a amizade é um exercício de limites afetivos e permanente desejo de expansão. Se você observar bem aqui, você tem o que? Limites afetivos e desejo de expansão. Nós temos uma relação de quê aqui? Quando eu penso nessa frase, é algo que é limitado, mas também está em expansão. Isso aqui é uma ideia de oposição. A frase trabalha um contraste, uma oposição. A amizade é um exercício de limites afetivos. Né? A gente tem que saber onde parar, né? Onde parar de exigir do amigo. E ao mesmo tempo tem que manter o desejo de expansão. Ao mesmo tempo a gente alimenta esse desejo, né, de que essa amizade cresça ou se desenvolva por mais tempo. Se a gente observar, o que nós temos? Letra A diz assim, os sentimentos mútuos são restritos. Vejam que isso aqui está errado, você vai aprender no curso e vai fixar isso bem. Porque quando nós temos uma ideia de plural, gente, é muito diferente de uma ideia de singular. E quando nós temos um feminino, muita gente não sabe disso, feminino é muito diferente, né, de masculino. Eu vou até puxar aqui, a câmera aqui, para eu olhar para vocês, que parece que a gente... Deixa eu enquadrar melhor isso, só para poder ficar uma coisa bem nítida. Se você parar para pensar, olha só, pra você ter uma noção. A ideia, né, que a gente tem de masculino e de feminino, que apesar de você estar falando, né, de flexões, essas ideias elas geram alteração de sentido. Plural e singular geram alteração de sentido. Então veja, se a sua frase, como está aqui no seu material, eu puxei aqui para baixo, ela fala da amizade, a amizade é um sentimento e não são vários sentimentos. Desse modo, entendendo que se fala de um único sentimento, eu posso eliminar a letra A e posso eliminar a letra D. Olha como vai ficando bem mais simples. Letra A e letra D. Eliminei. Tranquilo? Tudo bem para você? Então, quer dizer, já eliminei. Tirei, esqueci de cortar a letra A. Era aí, né? Aqui, perfeito. Então, quer dizer, eu já eliminei isso aqui. Me sobra, então, B, C e E. Que a amizade é uma afetividade, tá? Então, a letra B diz assim, a afetividade é indispensável, embora alimentemos dentro de nós o desejo de plena autossuficiência. Daqui a pouco eu volto. A afetividade verdadeira, conquanto estabelecem contornos restritivos que gostaríamos de ver eliminados. Letra E. A afetividade aparentemente real revela-se ilusória diante de modelos ideais de afeto. Bom, você tem, além da técnica do plural e do singular que eu mostrei aqui, são várias técnicas, tá? Plural, singular, feminino, masculino, palavras que indicam restrição, técnica de você trabalhar com tópico, que é o forte da FCC em 2017. O que acontece? Eu vou te mostrar outra técnica. Se você perceber, você pode resolver pela própria frase. A frase traz uma ideia de oposição. Limites afetivos, desejo de expansão. Tá vendo? Você pode procurar alguma das opções que trabalha com a ideia de oposição.
Se você olhar a letra B e a letra C, tem ideia de oposição, tá? Basta aí você olhar o material, elas têm ideia de oposição. Olha só, essa ideia de oposição encontra na conjunção embora, na letra B, e na conjunção com quanto na letra C. Tranquilo? Bom, além disso, vamos lá. Além de usar a técnica da relação entre os termos da frase, eu posso utilizar outra técnica, que é prestar atenção em palavra-chave. Atenção em palavra-chave. Ó, eu sei que tem limites afetivos, permanente desejo de expansão. Então eu vou na B procurando alguma coisa que lembra limite, afeto. Afeto já tem, né? Expansão, né? Eu vou pensar assim, desejo. Então olha só, afetividade, ok, tem na B, é indispensável. Bom, aqui ele não falou lá em cima se é indispensável, mas tudo bem, vamos embora. Embora alimentemos dentro de nós o desejo de plena autossuficiência. Não tem esse desejo de plena autossuficiência, né? Mas vamos ver. Letra C, vou procurar a letra C para ver se ela é melhor. Afetividade é verdadeira, lá não fala, mas se ela é verdadeira. Com quanto oposição, traz uma oposição, conjunção concessiva, quem memoriza as conjunções sabe o significado delas. Concessiva oposição. Se estabelecem contornos restritivos. Ó, ela tem limites afetivos, limites, restrição. Limites restritivos, tá vendo? Aí fala em desejo de expansão, aqui fala que gostamos de ver eliminados. Vejam que o finalzinho a gente não tem lá em cima. Mas a C, julgando por palavra-chave, ela está bem em cima da frase isolada. Se eu partir para E, a E diz assim, afetividade aparentemente real, tem nada que lembre realidade na frase modelo, revela-se ilusória. Bom, não tem nada que lembre ilusão. Diante de modelos ideais de afeto, não são modelos, é um modelo, é a amizade, que conservamos no nosso passado. Não tem nada. Então, a menos pior, o gabarito da questão, letra C. Letra C. Júnior, mas eu tenho impressão de que não... Perdão, quero colocar na câmera, perdão. Eu tenho impressão de que eu nunca marcaria esta opção porque eu não acho as coisas ali, tipo, do jeito que elas deveriam estar. Eu concordo com você, muito difícil acertar se você não tem técnica, por isso que eu falei, quando eu vi que você está se voltando mais para a técnica, eu particularmente fiquei mais feliz, porque quem se prepara e se prepara no seu professor de confiança, naturalmente pode se sobressair com mais rapidez em cima do concorrente. Você ainda não está convencido? Eu te mostro mais. Então vamos lá, vou aqui para a tela, só vou minimizar isso daqui para facilitar a nossa vida. Vou pegar a prova. Esta prova foi, deixa eu ver, do TRE de São Paulo. Isso, TRE de São Paulo. Naturalmente, a prova, vamos dizer assim, do judiciário, né? Vamos dizer assim, perdão, do analista judiciário, o AJJ. Então, atenção. Temos um texto aqui que nem título tem. Nem título tem. E aí a gente tem que marcar, olha que sofrimento. Eu fico com muita pena, mas quando eu vejo essas questões de interpretação. O que você vai fazer? Você vai observar a primeira coisa, conforme o texto. Então a banca quer algo que está no texto. Tá? Ela nem deu volta, ela quer algo que está no texto, não é algo que você imagina que possa ser. É o que está no texto. Você vai ficar sempre de olho no início, tá? Isso aqui para você saber qual é o assunto principal do texto e a ótica, né, com que esse assunto é tratado. Então vamos lá. Assunto principal do texto diz assim: Sandberg, que mudou totalmente o conceito de espectador-obra, né, com o espectador-obra de arte do trabalho de 2 décadas no Museu Stedelijk, deve ser isso, de Amsterdã, iniciou sua palestra elogiando a arquitetura do MAM do Rio, que, segundo ele, segue a sua teoria de que o público deve ver a obra de frente e não de lado, como acontece até agora com o museu convencional de 4 paredes. O ideal, disse ele, é que as paredes do museu sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto.
O museu não é uma estrutura sagrada e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza lá de fora. Dos pontos. Então ele faz uma citação. Ó. A finalidade do Museu de Arte Contemporânea é nos ajudar a ter consciência da nossa própria época, manter um espelho na frente do espectador no qual ele possa se conhecer. Bom, eu vou lá para o final. Realmente não sabemos se os museus, especialmente de arte contemporânea, devem existir eternamente. Foram criados numa época em que a sociedade não estava bastante interessada nos trabalhos de artistas vivos, né? O ideal seria que a arte se interessasse outra vez pela vida diária, saísse para as ruas, entrasse nas casas, se tornasse uma necessidade. Essa deveria ser a principal finalidade do museu, tornar-se supérfluo. Então, quer dizer, vejamos que ele está falando sobre o assunto central que é o museu. Mas de que forma? É um museu conforme a tradição nos mostra, aquele que a gente entra e tem quadros ou exposições em todas as paredes? Não. Ele diz que o ideal do museu é que a gente possa ver a obra de frente, tá vendo? Olha só, né? As paredes sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto, tá certo? Então é uma forma de você contemplar a obra de arte de cara, né? E não apenas de lado, tá? Então a gente simplesmente passa por elas. Então ele diz, conforme o texto, eu tenho que buscar então essa ideia. O que eu posso fazer? O assunto é sobre museus, não é? Não é isso? Não é essa a ideia? Se você observar, preste atenção aqui finja que esse cursor é minha caneta. Aqui está muito embora, começa com uma concessiva, não é? Digamos que eu estou resolvendo prova, eu não começaria por isso, não. Eu preferia começar pela B, que toca no tópico, no coração do assunto, tá? Os museus. Mas ele está falando dos museus antigos ou de uma concepção nova dos museus? Ele está falando de museus o quê? Os museus, qual é o assunto principal dele? Sobre novidade, né? Então ele está falando dos museus atuais. Então eu tenho a B que começa com museus e tenho a D que começa com museus. O que eu faço? Eu confiro a letra D, já dou quase a letra D como sendo meu gabarito, estou quase dessa forma. E o que eu vou fazer com as outras opções? Eu vou eliminar. E é assim que a gente trabalha, tá, gente? A FCC tem sido comandada por tópicos. O que é o tópico? O assunto central e o recorte. Qual é a delimitação desse assunto central? O que se chama delimitação? A forma como isso é tratado. Será que o assunto principal do tema é falar de museus antigos ou de museus novos? Veja aqui, ele está falando que ele está elogiando a arquitetura do MAM, né? Que é o Museu de Arte Moderna. Que a antiguidade não é dada pela data do museu, mas sim pelo nome do museu, né? Você tem museu clássico e museu moderno. Então, quer dizer, se você observar o texto quase todo, né? Os museus de arte contemporânea, olha a conclusão aqui me ajudando. Então, quer dizer, está falando de museus atuais. Resposta é essa aqui. Por que as outras não, professora? Aí no curso, a gente começa a fazer comparações e mostrar, muito embora os museus de arte contemporânea optem pela simplicidade de sua estrutura, não devem abrir mão de expor as obras, tampouco das regras e costumes que se foram sedimentando com o passar dos tempos. Será que o museu ele tem que obedecer regras e costumes que se foram sedimentando? Olha só, vamos ver? Realmente tem que ser, vamos pensar a ideia de regras. Eu vou buscar aqui para ver se eu tenho essa história de regra. Palavra-chave mesmo, tá, gente? Talvez vocês sejam até perdidos aqui a forma como eu vou fazer isso. Mas eu vou mostrar. Quer ver? Realmente não sabemos se os museus de arte contemporânea devem existir, mas foram criados uma época que não estava bastante interessado no trabalho de artistas vivos. Aqui está, ao organizar o nosso museu, devemos ter consciência da mudança de mentalidade da nova geração. Só de observar isso aqui, ele está falando sobre mudar a mentalidade, de você abolir o establishment, ou seja, o regramento, tá? Tirar o aspecto cerimonial. Então, a letra A, é isso aqui que está errado, tá? Aqui está falando não abrir mão, quer dizer, então você tem que preservar essa ideia. E depois nós temos, museus antigos precisam se adequar a uma nova mentalidade. Os antigos não, ele está falando dos museus atuais. Esse é o assunto dele, tá? Por serem pintados com luz natural, as telas antigas necessitam de uma luz neutra,
O assunto são as telas? Não, o assunto são os museus. Você pode procurar que você não vai achar, o assunto são os museus. Ainda que sejam convencionais, os museus antigos possibilitaram... Não, a ideia não é falar dos museus antigos, mas sim falar dos museus novos. Portanto, D de dado. Quando você pega a técnica, você faz mais rápido, tá? Então, eu vou mostrar mais uma opção, mais um exercício desse aqui. Vou pegar outra prova, tá bom? Então, vou pegar aqui, porque eu passei pelas provas de São Paulo, né? Vou pegar aqui a prova do TRT 11, tá? Então, nós passamos aqui pelo de São Paulo, vamos pegar o TRT 11. Veja que essa TRT 11 é uma prova de nível médio, porque eu sei, olha, os gabaritos assim, O, L, né? Tudo nível médio, praticamente. A de nível médio, gente, praticamente é o que está no texto, tá? É o que está no texto. Mas veja aqui, vamos ver se ainda assim dá para você trabalhar bem. O texto começa assim: muito antes das discussões atuais sobre mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Então você já sabe que ele está falando sobre cataclismos naturais, quer dizer, as tragédias naturais, tá? As catástrofes. Os desastres são um capítulo trágico da história da humanidade. Desde tempos longínquos, supostas inundações catastróficas aparecem em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos e até os maias e os vinques. Então veja que ele está falando do passado, tá bom? Eu vou ler mais um pouquinho para saber como que o texto privilegia a ideia de cataclismo natural, ou seja, dessa catástrofe, de quem exatamente ele fala. Aí ele segue, ó. Aqui ele vai delimitar para você. Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, quer dizer, o Brasil parece que está fora da onda de catástrofes, né? O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais, exatamente por estar fora. Contudo, atenção, a aparência de lugar protegido dos humores do clima, dos solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por 3 tipos de ocorrências: inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais e seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos, né? Ele vai falar que há 2 estudos feitos por pesquisadores brasileiros. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Já li isso aqui, eu tenho que ver. Será que ele vai falar sobre desastres lá dos tempos antigos ou se o foco é o Brasil? Veja que quando o autor muda, né, a sua perspectiva, ele começa a delimitar o seu foco. Se eu observar o finalzinho, ó, ele diz assim: moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e impermeabilizadas, que não escoam água da chuva. Esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma situação de risco. Aspas. Até hábitos cotidianos como não jogar lixo na rua e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos mitigar os impactos de um desastre. Pondera a geógrafa, né, Lucy Hidalgo. Então vamos lá. Depende do texto. Então o assunto, gente, é o quê? São as catástrofes que acontecem onde? No Brasil, tá? E a forma como elas acontecem. Então, são catástrofes que acontecem no Brasil. Se você observar, o primeiro não fala nem de... Fala sobre desastres naturais aqui na frente, olha, bem longe. A letra B fala do Brasil, mas o assunto não vamos dizer, só o Brasil, né? Aqui ele fala que o Brasil está longe de furacões, não tem vulcões, não está exposto a catástrofes. Até fala, mas ele diz que não está exposto, e lá o texto diz que está. Então, quer dizer, olha só, algumas regiões brasileiras, então o Brasil, tendem a se tornar mais vulneráveis a inundações bruscas. Então, isso aqui são as catástrofes, ó. Inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Aqui fala como é que as catástrofes ocorrem no Brasil. É o coração do texto, tá? Agora, como é que você descobre como entrar na letra C? Gente, aprendendo o que é tópico, né? E aprendendo como entrar no texto. Você precisa aprender a ler o texto de uma maneira técnica, tá? E não de uma maneira, de uma maneira lúdica ou de uma maneira pouco eficiente.
Políticas públicas é o assunto? Não. A questão é as catástrofes onde ocorrem e como ocorrem. Remoção da população que ocupar áreas de risco? Não. Que população é essa? Não falou de onde é? Então, resposta letra C. Tá? Que seria aqui. E para te mostrar mais, né? Vamos lá que eu vou separar mais uma prova para você. Tá? Para você ter certeza, assim, pra você ver como que funciona. Aqui eu peguei a prova de analista, né? Analista administrativo, para te mostrar mais uma questão. Ele diz assim, 3 em cada 4 brasileiros, né, se consideram católicos. Então, quer dizer, peraí que eu tô... tô pegando a questão final dele, eu quero pegar o iniciozinho, tá? Há um traço fundamental da história indígena, entende corretamente o trecho transcrito, então eu quero saber deste trecho. Pega então o cerne do assunto. Olha o que ele diz. Isso aqui é uma prova que o pessoal considerou muito difícil, eu quero mostrar que não é, tá? Há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia. Voltando, né, que eu li como você no dia da prova, eu li e viajei. Há um traço fundamental, quer dizer, uma coisa que é importante, na história indígena, quer dizer, não é qualquer história do Rio Amazonas, história indígena do Amazonas. Tudo bem? Aí ele fala, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente. Quer dizer, qual é o cerne? História indígena do Rio Amazonas, tá? Que é importante tanto para o passado quanto para o presente. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração, tudo bem? Que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia e que irá resultar em meados do século XVIII numa realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros exploradores quentistas. Então vejam que é o tal do texto que muita gente lê e pergunta onde estou. Então volta aqui só para... Não fica preocupado com palavra ou com aspectos ligados aí, vamos dizer assim, a este assunto, que para você não ficar assim, eu não estudo sociologia, eu fiquei perdidinho, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer sempre sem ficar te explicando, por exemplo, o que é realidade etnográfica. Tranquilo? Então, vamos lá. Há um traço fundamental na história antiga do Rio Amazonas, que é o quê? É a percepção que é necessário o entendimento do passado e presente, né? Envolve as populações indígenas. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia. Em meados do século XVIII, uma realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros quentistas. Que fenômeno é esse? Ele não explicou ainda, eu preciso ver. Trata-se do desaparecimento de nações que viviam ao longo do Rio Amazonas. Que nações são essas, gente? Nações indígenas. Tá lá em cima. Trata-se do desaparecimento de nações que viviam ao longo do Rio Amazonas e da substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes pela calha amazônica pelos agentes da globalização. Então, quer dizer, por alto, vamos supor, sem prestar atenção em detalhes, você entendeu o quê? Ele está falando de desaparecimento de nações indígenas da Amazônia, que afeta, que te dá uma ideia do passado, né, e do presente da região. Então, vamos lá. Entende corretamente do trecho transcrito. Então, o assunto é desaparecimento dos indígenas, tá? Você já deve saber agora, os exploradores, começou com os quentistas, não é o assunto principal. A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de modo estendido no tempo e no espaço e provocou mudanças relevantes no processo inicial de ocupação europeia na Amazônia. Bom, eu vou procurar uma melhor do que essa aqui, tá? Letra C. A migração de certas nações indígenas, não, elas desapareceram. Cuidado, hein, com as palavras, elas desapareceram. D. Em um processo determinado pelo decurso da colonização, desapareceram nações indígenas que viviam no Rio Amazonas, né,
e outros grupos autóctones, gente, são os próprios índios, tá? Foram formados em ato e efeito de aculturação. Bom, eu não li o restante do texto para saber se esse final tá legal, mas eu sei que isso aqui tá certo, ó. Ó, isso aqui eu sei que tá certo, tá? E letra E. O desaparecimento em sentido étnico caracteriza-se por despovoamento em larga escala e sucessivo e imediato repovoamento. Mas espera aí, desaparecimento de quem? Gente, melhor é a letra C. Por quê? Porque ela pega a essência do texto. Mas, Júnior, olha só, deixa eu perguntar uma coisa para você. Mas você não acha que vamos dizer assim, você não acha que existem informações a mais na opção correta? Lógico, a banca às vezes deixa essas informações a mais para você cair nessa armadilha, tá? Mas saiba você que não, tá bom? O que ela faz? Ela vai dar como gabarito correto aquela que pega a essência do texto. Então, 2017, a interpretação é assim. Mas para você fazer dessa forma, você tem que treinar, tem que baixar a prova, tem que treinar e tem que aplicar. Tranquilo? 2016 já começou assim, final de 2016 já começa a se movimentar nesse sentido, tá? Então, no curso a gente treina as provas muito em função disso, certo? Professora, vai ter reforço gramatical? Vai. Daqui a pouco você vai seguir um bloco de aulas que eu separei para você, falando sobre o mapa da parte gramatical. Então, veja bem, da parte de teoria, na parte de interpretação, eu peguei umas 5 provas, acho que foi isso. Eu mostrei para vocês as provas de 2017, como que o examinador trabalhou as questões de interpretação. Ele muda um pouco aquele escopo do trabalho com a introdução na leitura geral do texto, né? Com o que ele passa a trabalhar? Com a essência do texto. E a opção correta é aquela que traz a essência do texto, mesmo que ela traga outros ingredientes que excedem a essência do texto, que ele pode brincar, pode reinterpretar o restante, entenderam? Conforme ele quer. Mas a essência do texto estará na questão correta. Tranquilo?